voltamos aqui, vamos dar continuidade ao nosso tema. Depois desse intervalo preciosíssimo que vem logo depois dessa aula cansativa de osso, eu tenho certeza que vocês estão muito cansados. Mas fiquem tranquilos que o conteúdo a partir de agora é muito mais leve e vai aproveitar várias coisas que vocês viram na parte de ossos. Então, fiquem tranquilos, não se afobem, vai dar tudo certo. Pode passar o slide, por favor. Bom, primeiro para falar de articulações, eu vou mostrar aqui para vocês as principais articulações dessa região que eu vou abordar aqui agora, que é a articulação do ombro. Nessa região, nós temos a chamada cintura escapular. O que é a cintura escapular? Meu Deus do céu! A cintura escapular é toda essa estrutura, toda essa região que vai dar sustentação para o membro superior. O membro superior ele precisa ter um equilíbrio entre sustentação e movimento, entre estabilidade e movimento, porque ao mesmo tempo que ele precisa ficar firme, ele precisa de uma ampla capacidade de movimento, porque a articulação do ombro é a articulação com mais movimentos, mais liberdade de movimento do corpo humano. Dito isso, a gente vai falar sobre a articulação externo-clavicular, entre o osso externo e a clavícula, a articulação acromioclavicular, entre a clavícula e o acidente ósseo acrômio da escápula, e a articulação glenohumeral, que é a articulação entre o húmero e a cavidade glenoide, também da escápula. Pode passar o slide, por favor. Bom, primeiramente aqui, falando sobre a primeira delas, a articulação externo-clavicular, como eu falei para vocês, entre a clavícula e o osso externo, especificamente essa região superior do externo, que a gente chama de manúbrio do externo. Bom, vocês já viram mais ou menos os componentes de uma articulação sinovial na aula passada. Então, o que eu vou falar aqui para vocês, vou citar esses componentes, não vou mais explicar porque isso já foi passado. Primeiramente, a parte assim mais importante que cai em toda a prova prática de anatomia de membro superior é o disco articular. O nosso corpo ele tem 3 discos articulares apenas, situados em 3 diferentes articulações sinoviais. Esse disco articular está localizado entre a clavícula e o externo. Os outros dois, um deles vocês já viram, que está na ATM, e o outro vocês vão ver ainda hoje. Fiquem ligados aí. Além do disco articular, envolvendo essa articulação, nós temos uma cápsula articular externo-clavicular. E fundido a essa cápsula, nós temos os ligamentos externo-claviculares. Não tem muito como você separar a cápsula articular dos ligamentos, porque os ligamentos circundam a cápsula e acabam se fundindo a ela. Bom, os ligamentos externo-claviculares a gente vai dividir em 2 grupos. Os anteriores, que é o que vocês podem ver aí nessa imagem, numa vista anterior, como se você estivesse olhando de frente para a pessoa, e os ligamentos externo-claviculares posteriores, que não dá para ver nessas imagens, porque para ver os ligamentos externo-claviculares posteriores, a gente teria que olhar por dentro do tórax da pessoa, por dentro da articulação, como se a gente estivesse olhando por dentro da cavidade torácica. É aí que a gente já vê os ligamentos externo-claviculares posteriores. Mas fiquem tranquilos, não tem nenhuma diferença absurda, é apenas uma questão de nomeação regional. Bom, partindo daí, a gente também tem um ligamento que ele parte de uma clavícula e chega até a outra, nessa parte aí superior do manúbrio do externo. Nós chamamos esse ligamento de ligamento interclavicular, porque ele é um ligamento entre as clavículas. Além disso, para garantir a estabilidade dessa articulação, a gente tem outros ligamentos além da questão da clavícula com o externo. A gente tem, por exemplo, um ligamento da clavícula com a primeira costela, chamado de ligamento costoclavicular. São essas fibras aí numa direção vertical, meio diagonal. Ligamento costoclavicular, porque entre as costelas, aliás, entre a primeira costela e a clavícula. Além disso, outro ligamento que faz parte dessa articulação também para manter a estabilidade da região é o ligamento externo-costal radiado.
é o ligamento que parte do externo em direção à cabeça das costelas e tem essa forma de raios, porque ele se radia para todos os lados. É o nome ligamento externo costal radiado. Inclusive, esse ligamento ele está presente a todas as costelas que se ligam ao externo por uma articulação sinovial. Porém, só esse primeiro ligamento, só essa articulação da primeira costela que faz parte dessa estrutura da articulação externo-clavicular. Agora vocês estão vendo essas duas imagens aí e eu coloquei elas duas para dar uma dica para vocês. Essas duas imagens mostram essencialmente a mesma coisa, sendo a imagem da esquerda um pouquinho mais esquemática, mais desenhada, bonita visualmente, e a imagem da direita uma imagem característica dos livros de anatomia que vocês vão pegar. Bom, a gente está aqui estudando a articulação, mas vocês podem ver que aí não tem só articulação. Tá dando nome de acidente ósseo, tá dando nome às costelas, tá dando nome a um músculo que tem aí. Essa é a apresentação característica que vocês vão ter nos livros de anatomia. Vocês não vão ter apenas o objeto de estudo de vocês agora, no nosso caso a articulação. Vocês vão ter a região mostrada como um todo, com todas as relações com outros temas que essa região faz. É assim também que vocês vão ver na prática. Vocês vão ver muito isso, que você precisa associar uma matéria com a outra. Por isso as imagens de livros de anatomia, elas vêm desse jeito para vocês, relacionando vários assuntos em uma única imagem. Bom, dito isso, a gente acabou a articulação externo-clavicular. É importante falar para vocês que o movimento dessa articulação é extremamente limitado, realiza pouquíssimo movimento, especialmente quando ocorre a respiração, mas é um movimento extremamente limitado. Pode passar o slide, por favor. Agora nós passamos para a articulação acromioclavicular, que é a articulação que associa a extremidade acromial da clavícula com o acrômio, o acidente ósseo da escápula. Bom, primeira coisa, não é só isso, é toda uma estrutura em volta, assim como ocorreu na articulação passada, é toda uma estrutura justamente visando manter essa estabilidade. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o ligamento coracoclavicular, que é entre a clavícula e o processo coracoide. É esse ligamento aí bem grande que é dividido em duas partes. A parte medial a gente chama de ligamento conoide e a parte lateral a gente chama de ligamento trapezoide. Na prática, a gente diferencia esses dois ligamentos porque as fibras deles estão em direções diferentes. Uma é uma diagonal para a esquerda, uma diagonal medial, e a outra é uma diagonal para a direita, uma diagonal lateral. Então a gente tem uma diferenciação que fica super característica na prática, não se apavorem com isso. A partir disso, a gente continua para a cápsula da articulação acromioclavicular. E novamente, assim como aconteceu com a articulação da clavícula com o externo, na cápsula da articulação acromioclavicular, a gente tem os ligamentos acromioclaviculares circundando a superfície. Então, a gente não vai ter uma grande diferenciação entre os ligamentos e a cápsula articular propriamente dita. A gente vai ter essa fusão. Logo após, a gente tem o ligamento coracoacromial. Mas espera aí, o acrômio e o processo coracoide, eles estão no mesmo osso? Para que precisa de um ligamento aí entre partes do mesmo osso? Gente, isso é tudo visando manter a estabilidade, ter uma sustentação que seja estável para o membro superior. Então, seguindo, ligamento coracoacromial entre o processo coracoide e o acrômio, ambos acidentes ósseos da escápula. Isso aí vai formar um teto para a cavidade glenoide, vai formar como se fosse um arco sobre a cavidade glenoide, que é o que vai acomodar a cabeça do úmero. Pode passar o slide, por favor. Bom, agora passamos para a articulação mais importante dessa região, que é a articulação glenohumeral, chamada assim porque é a articulação entre o úmero e a cavidade glenoide.
ou cavidade glenoidal, aquela que vocês viram agora há pouco na aula de acidentes ósseos. Essa articulação, ela precisa de muita amplitude de movimento, porque como eu falei para vocês, é a articulação que mais realiza movimentos no corpo. Você pode ver que o seu braço, ele realiza movimentos muito amplos, tanto de flexão e extensão, quanto de adução, que é o ato de você aproximar o braço do corpo, e abdução, que é o ato de você afastar o braço do corpo. Tem aquele macete para a gente lembrar, a gente fala abdução, que é abrir os braços, e adução, no caso, seria fechar os braços. Mas, na real, não é abdução, é abdução. Não se esqueçam disso. Bom, agora a gente vai começar a falar por partes cada componente aí dessa região. Primeiro, o que vocês já conhecem, nós temos uma cápsula articular glenohumeral, que ela está em volta do húmero, em volta do húmero não, em volta da articulação glenohumeral. Ela abraça toda essa articulação, assim como as outras cápsulas que nós vimos anteriormente. Os ligamentos, assim como nas outras duas articulações que a gente falou agora, eles se fundem à cápsula articular e eles estão divididos em grupos. Então, superiormente, a gente chama de ligamentos glenohumerais superiores. Na parte média, a gente chama de ligamentos glenohumerais médios. E na parte inferior, a gente chama de ligamentos glenohumerais inferiores. Agora, isso a gente está falando numa vista anterior, olhando como se a gente estivesse de frente para essa articulação. Mas e se a gente olhasse de costas? E se a gente olhasse na parte posterior dessa articulação? A gente encontraria ainda os ligamentos glenohumerais superiores e glenohumerais inferiores normalmente. Mas os ligamentos glenohumerais médios, a gente precisa de uma diferenciação de qual é anterior e qual é posterior. E isso a gente só adiciona na nomenclatura. Na parte anterior, ligamento glenohumeral médio anterior. E na parte posterior, ligamento glenohumeral médio posterior. Bom, seguindo aí, a gente também tem outro importante ligamento visando manter essa estabilidade da região, que é o ligamento coraco-humeral, parte do processo coracoide e se insere no húmero. É um ligamento bem grande, bem característico, é bem fácil de diferenciar ele na prática, fiquem tranquilos. Bom, vocês perceberam até agora que a nomenclatura dos ligamentos ela está muito relacionada com as partes que esse ligamento conecta. Por exemplo, agora a gente acabou de falar do ligamento coraco-humeral, que liga o processo coracoide ao húmero. A gente tem alguns que fogem dessa nomenclatura que a gente chama de ligamentos transversos. Os ligamentos transversos aí distribuídos pelo corpo, eles conectam duas superfícies. Didaticamente falando, é como se eles conectassem dois morrinhos, duas estruturas elevadas, como se formasse uma ponte entre eles e fechasse essa estrutura. Um exemplo é o ligamento transverso do húmero, que ele está conectando essas duas estruturas elevadas na parte superior do húmero que vocês acabaram de ver. Vamos lá, se vocês estavam prestando atenção, eu sei que vocês estavam, fala aí no chat qual que é os dois processos que o ligamento transverso do húmero está ligando. E isso forma uma ponte. Por baixo tem um buraco, que ele não vai receber um nome específico, mas ele vai formar um túnel sob a ponte, que é onde vai passar algumas estruturas que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E vocês vão ver depois ainda, podem ficar tranquilos. Isso é só assim para vocês fazerem uma relação. Além disso, a gente tem o ligamento transverso da escápula. Vocês lembram da incisura da escápula? Que é aquela incisura que tem ali superiormente? Então, de novo, seguindo aquela lógica que eu falei para vocês, esse ligamento transverso da escápula, ele vai conectar a parte superior, as partes superiores da incisura e vai formar como se fosse uma ponte. O conjunto da incisura da escápula com o ligamento transverso da escápula forma o forame da escápula. E esse forame está relacionado com duas estruturas muito importantes. A gente tem um nervo que passa dentro desse forame, que é o nervo supraescapular, que vocês vão ver na próxima aula. E a gente tem uma artéria que passa
por cima desse ligamento, por cima do forame, que é a artéria com o mesmo nome, artéria supraescapular. Falando nisso, já que vocês agora sabem disso, a gente tem um importante caso clínico que acontece nessa região, que é quando ocorre a ossificação do ligamento transverso da escápula. Algumas vezes, alguns ligamentos podem ossificar, podem calcificar e se tornar parte do osso, se tornar essencialmente a estrutura do osso, ficarem mais duros, por assim dizer. Com isso, quando ocorre essa ossificação do ligamento transverso da escápula, a gente vai ter uma compressão do nervo supraescapular e da artéria supraescapular, gerando aí várias consequências para a região. Então, fiquem atentos. Quando vocês ouvirem falar de compressão do nervo e da artéria supraescapular, a gente está falando desse pequeno ligamento transverso da escápula quando ele ossifica. Dito isso, agora a gente vai falar de uma parte que não é exatamente uma estrutura dessa articulação, mas ela é formada. Vocês percebem que quando você fecha o braço, quando você aduz o braço bem próximo do corpo, forma um recesso na axila, forma como se fosse uma gordurinha na axila? Então, esse recesso axilar é apenas a consequência da compressão da cápsula articular glenohumeral. Não tem nada de patológico nisso, isso não significa que você está com sobrepeso. Muito pelo contrário, todas as pessoas apresentam um recesso axilar e ele recebe esse nome quando o braço está aduzido, quando você percebe aquele recesso mesmo, aquela bolsinha embaixo do braço, na região da axila. De articulação glenohumeral, essencialmente é isso, pessoal. Agora pode passar o slide, por favor. Vou falar para vocês de um caso clínico que está relacionado com a articulação glenohumeral. O nome é capsulite adesiva e está aí na imagem para vocês. Por um processo inflamatório, a cápsula do ombro engrossa e enrijece, tornando difícil os movimentos do braço e deixando muita dor na região. É um processo inflamatório que pode ter várias causas, mas principalmente está relacionado muito com diabetes e com a imobilização dessa articulação por muito tempo consecutivo, como quando a pessoa usa um gesso. O tratamento tem alguns remédios que são receitados, mas principalmente fisioterapia e alongamentos que podem ser feitos pelo próprio paciente em casa. Então, quando vocês virem alguma coisa falando sobre capsulite adesiva, vocês já sabem a que se refere. Pode passar o slide, por favor. Agora, essa imagem, não se assustem, olha a quantidade de coisa que tem nessa imagem. Vou falar para vocês que 90% das coisas que estão aqui foram as coisas que a gente viu hoje. E as coisas que estão aqui, que a gente ainda não viu hoje, são apenas alguns componentes da região que estão aí para auxiliar a sua localização na região e para você compreender a sobreposição da estrutura. Bom, vocês lembram que o William falou mais cedo que o tendão do músculo bíceps braquial, da cabeça longa, ele passa nesse túnel formado embaixo do ligamento transverso do húmero. É isso que a imagem está mostrando, por exemplo. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, como se fosse um resumo, para vocês entenderem novamente aquela questão da imagem de Atlas, a imagem do Atlas de anatomia, que tem todas aquelas estruturas marcadas. Aí não tem só as estruturas de artrologia, tem outras estruturas da região que vão ajudar você na localização das coisas e é didático. É o modo que eles acharam de você aprender não só articulação, mas você aprender uma anatomia regional, entendeu? Então é isso, eu deixei essa imagem aqui mais para vocês estudarem mesmo, não vou passar de novo por todas essas estruturas porque a gente já falou disso, fiquem tranquilos. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma boa tarde.